Pronto. Com as grades geradas, cada uma delas aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um ponto em cada um desses quadrados e depois separar aonde a gente quer, correto? Para que a gente possa organizar as nossas informações. Então eu vou fazer isso. Para fazer essa informação, eu tenho que ter duas informações. Primeiro, qual o tamanho dessa grade? Então ela é 100 por 100. E aonde eu quero gerar o ponto? Então eu quero um ponto no centro de cada grade. Então, se ela é 100 por 100, então seria a 50 metros nesse ponto e 50 metros descendo. Então eu quero um ponto a cada, com um deslocamento de 50 metros aqui dentro. Então eu vou gerar esses pontos aí. Como que a gente faz isso? Aqui no QGIS. Porque esses serão os nossos pontos de análise. Então eu vou lá no meu, eu estou com a minha área de estudo, é dentro dessa área de estudo que eu quero. Então eu vou pegar o meu vetor, investigar, gerar pontos regulares. Então, qual que é a minha área que eu quero? Eu vou pegar aqui nos 3 pontinhos, selecionar na extensão. Eu quero que a área de estudo que seja a minha referência, porque é ela que tem os limites. Ó, ele pegou exatamente no limite de cima e no limite de baixo, a esquerda e a direita. Então ele gerou esses pontos para mim. Como eu criei a minha grade de 100 por 100, então o espaçamento é 100 metros. Perfeito. Só que a distância que eu quero desse ponto, ela é 50 metros. Correto? Então, quer dizer, ele tem 100 metros de espaçamento entre um ponto e o outro, só que eu quero um entre meio, para ele deslocar, que ele fique a 50 metros. Tá certo? 31982, 31982. Está certinho. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos, salvar no arquivo. Pontos de amostra, que vai ser a nossa amostra que a gente quer gerar. Então eu vou dar um OK, correto? E vou mandar executar. Pronto, ó, gerou meus pontos de amostra. E se eu olhar lá dentro, ó, ele pegou cada um dos pontos existentes. Esses aqui ele não põe porque ele não faz parte desse limite, ó. Ele não buscou nesse limite, ou seja, se ele não gerou para fora, não tem problema, tá? Então agora eu quero que ele pegue apenas os pontos dentro do meu limite. Então eu quero que ele pegue os pontos aqui dentro, ó. Depois eu vou criar mais, gerar outras informações, mas agora eu quero que ele crie os pontos aqui dentro, ó, dentro dessa amostra. Então eu vou selecionar apenas os pontos que estão dentro da minha área de estudo. Então eu vou lá no meu vetor, investigar, selecionar por localização. O que é selecionar por localização? Eu quero que ele selecione, eu vou diminuir aqui um pouquinho para vocês entenderem. Eu quero que ele selecione todos os pontos que estão dentro da minha área, correto? Então eu vou pegar, eu vou selecionar os pontos, que é os pontos com amostra, são os pontos que eu quero, que interseccionam, ou seja, que criem aqui dentro. Então eu tenho 2 pontos que interseccionaram, porém que estão dentro da minha área de estudo. Então, dentro da minha área de estudo. Então, quer dizer que o QGIS vai fazer o que para mim? Ele vai pegar todos os pontos que estão em cima do limite, interseccionam, e que estão dentro da minha área de estudo. Ok? Criar nova seleção e vou executar. Repara bem, ó, vou fechar. Ele mudou a cor, ó, dá para vocês verem aqui, ó, que ele ficou mais amarelinho. Tá certo? Então ele selecionou os pontos para mim. Se eu olhar a tabela dele, olha lá, ele selecionou esses pontos existentes, tá vendo? Os pontos que estão lá dentro. Então eu vou fechar e vou salvar esses pontos, correto? Que é os pontos que eu vou fazer a amostra. Então eu vou clicar no botão direito, exportar, salvar feições selecionadas.
3 pontinhos, pontos selecionados. Então eu vou dar OK, certo? Ele está em Sirgas, beleza? Está em Sirgas, e vou dar OK. Ó, repara bem, ó. Ele pegou para mim e fez a seguinte análise. Pegou os pontos que estão em cima da linha, esse não estava fora, tá vendo? E os pontos que estão dentro do meu talhão. Se eu tirar os pontos de amostra, olha lá, ó, ele gerou esses dados. Por que eu pedi para eles pegarem os que estão em cima? Porque ó, ele faz parte ali dentro, ó. Ele pegou lá, ó, faz parte do meu talhão, correto? Esse aqui, ó, faz parte do meu talhão, tá vendo? Então ele está bem em cima, tá? Então agora eu posso fazer a minha amostragem de solo, ok? Vou salvar. E na próxima aula nós vamos fazer a análise, a intersecção com os dados amostrados e os dados de laboratório, ok? Salvo e até a próxima aula.